Criar conteúdo não é o que te falaram. De verdade. O papo que a gente vai ter aqui é um papo extremamente importante para todo mundo que quer ser, ou já pensou em ser criador de conteúdo. E aí eu quero já deixar claro que é o seguinte, criar conteúdo não é um trabalho de uma pessoa só. Então se tu é editor de vídeo, designer, qualquer carreira publicitária, de comunicação, tu tem que saber o que é criar conteúdo na prática. Tá? Se construiu a ideia de que criar conteúdo é uma coisa que nem eu tava comparando aqui com a galera que tá ao vivo, é que nem ser famoso como músico lá nos anos 80. Grava tua música aí na tua garagem, toca em uns barzinhos local, daqui a pouco alguém vai te ver e aí a pessoa vai adorar teu conteúdo, vai ficar apaixonada, vai fazer um contrato na gravadora, bem aquela coisa de filme. E hoje a gente olha e fala, meu Deus, que ridículo. É óbvio que isso não acontece assim. É óbvio que a probabilidade, se isso aconteceu com alguém, é uma pessoa em não sei quantos mil. E eu quero propor e dizer que é a mesma coisa hoje para ser criador de conteúdo. Eu não tô dizendo que tu não pode viver de criação de conteúdo, senão seria a maior hipocrisia da minha parte que eu vivo de conteúdo e trabalho criando conteúdo para pessoas que vivem de conteúdo. Mas não da forma que estão te falando. E aí, semana passada, e no último mês, mas a gente reagiu aqui semana passada ao conteúdo do UCLA, falando sobre não vire criador de conteúdo. E como ele, com o trabalho que ele faz, tira como criador de conteúdo com 400 mil seguidores no YouTube, tira em torno de 2 a 3 salários mínimos, o que dá em torno de 3 mil reais. O que é um salário, para muitos, muito satisfatório. Mas dependendo da tua realidade, do teu custo de vida, não é nada. E na cabeça dele, o que o UCLA diz é o seguinte, gente, eu trabalhei por isso aqui por anos, disseram que se eu chegasse a um volume tal de inscritos, de audiência, eu teria um lucro muito alto, que era uma coisa que pagava muito bem. Na prática, hoje, ele mal consegue viver com os custos que ele tem, e ele ainda apresenta outros casos de outros criadores que também têm o mesmo problema. E tudo isso para dizer o seguinte, gente, quem falava isso para vocês, cria conteúdo, ganha visualização e fique milionário, é quem vendia cursos para fazer isso. Pessoas como eu, e eu tô dizendo pessoas como eu porque eu não sou o único, né? Eu trabalho nisso aqui e por isso que eu sei, mas as pessoas que trabalham comigo vão te dizer o mesmo, pessoas que trabalham com isso vão te dizer o mesmo, que claro que dá para te viver de conteúdo, claro que dá para te construir uma audiência, monetizar tudo isso, mas é bem diferente do que se fala. É um trabalho árduo, é necessário investimento, é necessário muitas coisas que não são ditas. Não são ditas por escolhas de quem não diz, né? É muito mais fácil eu te dizer o seguinte, publique ao meio-dia uma foto, uma música tal, que é música viral, com a hashtag viral, com a legenda que o código de visualização que vai viralizar também. E aí quando tu chegar a isso, tu vai chegar a 20 mil inscritos, seguidores, tu vai ficar famoso e rico e tua vida tá feita, tu vai trabalhar 3 horas por dia. Porque isso vai vender muito mais do que eu falar o seguinte, não, é um trabalho. Tu ganha um dinheiro, tu paga a tua vida, é uma qualidade de vida bem boa comparado com outras profissões. Eu sempre digo, eu prefiro estar aqui no ar-condicionado, de bermudinha, uma camiseta, do que tá tendo que fazer qualquer outro trabalho no sol, por exemplo. Claro que sim. E é isso que eu quero e sempre trabalho com creators que enxergam a criação de conteúdo assim. Só que me doeu ver o UCLA, porque o UCLA foi um canal que eu vi desde os primeiros vídeos dele. Eu comentei isso no vídeo lá, que eu vi os primeiros 2, 3 vídeos do UCLA e eu falei, cara, esse cara vai crescer. Me dói passar 5, 6 anos, e eu acho que é mais ou menos isso, e o UCLA tá dizendo que ele ganha esse valor. E eu não quero fazer de nenhuma forma, eu falei no vídeo, atacar o UCLA. Mas isso podia ser diferente se alguém tivesse falado pra ele o que eu vou te falar hoje. Então, tu é criador de conteúdo, tu não pode ser se tu não souber isso que eu vou te dizer. Então, toda essa introdução para a gente falar, tá? Então a gente comentou aqui sobre esse mito da criação de conteúdo, que é essa crença, né, de que crie, publique, monetize, apenas publiques, elas vão fazer tu crescer, né? E assim, essas frases, por mais que são ditas por pessoas que sequer talvez acreditem nisso, também são ditas por pessoas que estavam vivendo um momento específico que a gente estava passando. Realmente, em um momento, somente tu publicar com uma frequência e não tanta qualidade, tu conseguia crescer, porque era um momento que a gente estava crescendo. E assim, pode ser que daqui 5, 10 anos a gente chegue à mesma conclusão sobre o tempo de hoje. E, claro que sim, né? A gente muda, a gente se atualiza, a gente aprende. Mas o que eu quero te fazer aqui é ter certeza de que tu tá no que é mais avançado do conhecimento sobre o assunto que a gente tá falando tanto. Então, na prática, tá? Eu até escrevi o que é ser criador de conteúdo, porque isso aqui até botei com uma citação minha, tá? Eu que escrevi isso aqui, porque pode ser algumas mudanças. Se eu for publicar isso aqui academicamente, eu vou mudar, mas eu quero muito que vocês possam ler exatamente
o que é, tá? Na minha visão, e o que eu quero que vocês entendam que ser criador de conteúdo é construir influência de forma contínua, capturando e mantendo a atenção de uma audiência específica. Então esse processo acontece principalmente em plataformas digitais, onde a publicação estratégica de conteúdos permite tanto a retenção dos seguidores quanto a conquista de novos públicos. No entanto, criar conteúdo vai muito além de simplesmente postar. Uma publicação pode gerar visualizações, mas isso não significa que existe um modelo de negócio sustentável por trás. O verdadeiro trabalho do creator envolve transformar essa audiência em um ativo, explorando diferentes formas de monetização, seja por meio da publicidade, vendas diretas, assinaturas, cursos, parcerias ou produtos próprios. No centro dessa dinâmica está a necessidade de equilibrar criatividade, distribuição, engajamento e conversão, navegando dentro das regras das plataformas e da lógica da economia da atenção. Eu sei que é muito técnico, eu sei que isso aqui é uma coisa muito específica, mas eu quero muito que... E tem várias camadas, né? Cada pequeno tópicozinho que eu falei pode ser aprofundado, mas tu precisa entender que é essa complexidade que se faz necessária para tu ser um criador de conteúdo, tá? Não acredita na balela de que é simplesmente postar, faça uma thumbnail. Até pode ser isso para a exceção da regra. Mas a regra, e saiba que assim como eu, tem outros profissionais, outras pessoas que estão há décadas, eu vou dizer décadas porque na verdade é uma década, né? Eu tô fechando 10 anos e eu já quero dizer que é década, trabalhando com grandes investimentos para fazer isso acontecer. Então cuidado quando dizem, não, tu compete com o Casemiro, tu compete com a Cazé TV. Não é porque tu tem a capacidade de falar como as mesmas pessoas que tá uma balança justa, tá? Não é isso, a regra não é assim que as coisas funcionam na prática, isso aí só funciona na teoria, que é na cabeça. Então, criar conteúdo, ele é um modelo de negócio, certo? Então é um modelo de negócio, até peguei a definição, ele vai definir como uma empresa cria, entrega e captura valor. No final das contas, é como a empresa constrói o que ela vai vender para lucrar e, consequentemente, fazer esse sistema de como ela ganha dinheiro. Isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre ser criador de conteúdo e construir a ideia de que isso só se faz pela visualização, por exemplo, a gente se questiona disso, porque o modelo de negócio vai muito mais além. Conquistar visualizações é um dos pontos principais, mas isso vai ser o resultado, né? E aí que tá, a grande questão que isso vai ser o resultado de ações que tu fez anteriormente, certo? Então a ideia de que sempre se dá é visualização, sendo que o que tem que se falar é anterior à visualização. Como é o processo? Como que se dá? Qual é o pensamento para tu ter visualizações? Por quê? Para tu ter visualizações, eu acho que isso é uma coisa muito engraçada da gente pensar, tu pode ganhar visualizações fazendo algo absurdo. Vocês concordam comigo? Se eu fizer um vídeo, tá? Eu, Felipe, especialista em influência digital, pesquisador, mestrando, fizer um vídeo entrando pelado no shopping, não vai ter visualização? Eu não vou aparecer, talvez, nos todos os jornais aqui da minha cidade, talvez até nos nacionais, eu vou. Mas isso não faz diferença nenhuma, porque não é a visualização que eu preciso. Porque tu precisa de um determinado tipo de visualização. Não adianta tu ter só visualização por visualização, ou sequer sabendo o que essa visualização quer dizer. Porque esse número de visualização ele tem que representar algo. Então, a visualização que eu preciso é da audiência que eu preciso. Que é a audiência que eu escolhi ser a minha audiência. A audiência dos meus conteúdos. E aí eu troco a pergunta e faço pra vocês quem que é a audiência do teu conteúdo. Então quando eu falo, tu tem que saber pra quem que é teu conteúdo, qual que é teu público, com quem tu fala. É isso. Quem é a tua audiência? Concorda comigo que um jovem de 18 anos, ele não gosta da mesma coisa que um senhor de 60? Em média, né? Eu acho que a Márcia, pra mim, é que ela sempre me quebra um pouco e é importante esse desenho de... Quando a gente desenha uma audiência, não quer dizer que eu só vou falar com essa audiência. Mas a média de pessoas tá dentro desse desenho, de público-alvo que a gente chama, dessa segmentação de quem são as pessoas que, na média, vão gostar de mim. Claro que a Márcia é um ponto fora da curva. Claro que vai ter o Arthur, que também é um jovem muito menor da idade do meu público-alvo, que vai gostar. Mas são casos específicos dentro da média que é formada por pessoas de uma determinada idade que não são a deles. Ou uma pessoa que gosta de estudar, ela vai ter um gosto muito diferente de alguém que, sei lá, é viciada em esporte. Não quer dizer que as coisas não necessariamente vai ter um caso específico. Eu gosto muito de estudar e sou viciado em esporte, tá? Só pra dizer. Mas eu não sou a regra. Talvez eu seja a exceção. Ou pelo contrário, talvez eu pense que sou a exceção e sou a regra. Tá cheio de Filipes aí que gostam de estudar e fazer esportes. Porque existe uma correlação que eu não conheço. Mas o importante é saber o seguinte. São pessoas e gostos. E quando a gente trabalha com
a média das pessoas, a gente tem que começar a construir características medianas, né? Que conseguem considerar a média das pessoas. Então, saber quem é a tua audiência vai te permitir analisar concretamente como e o que tu precisa fazer, olha só, para se tornar influente para esta audiência. Então, se eu quero ser influente para uma galera que gosta de estudar, eu não posso ser bom no esporte, porque ela vai falar tanto faz, né? Eu acho que aqui o exemplo que eu trago é chegar para o público de xadrez, né? E dizer assim, o Tony Hawk, que é o maior skatista de toda a história, eu vou chegar com a pessoa para uma galera de xadrez e vão dizer, olha, uau, legal, é alguém famoso. Ou ele faz uma manobra e tu fala, nossa, que incrível, quem é esse cara? Mas no final das contas, o Tony Hawk não é influente para a galera do xadrez. E o inverso também é verdadeiro, né? O Magnus Carlsen, que é pelo que eu conheço, tá? O grande nome do xadrez mundial, não vai ser influente na galera do skate, mesmo que ele seja a maior referência dentro dos seus nichos, né? E eu sei que eu peguei segmentos, pessoas que construíram essa relação fora do conteúdo, mas isso tem um porquê. Lembra que eu falei? A influência, ela pode acontecer através do conteúdo, mas não necessariamente. O Magnus e o Tony Hawk, eles são relevantes e, consequentemente, influentes dentro da audiência deles, porque eles têm as características para ser influente dentro dessa audiência. Então, por exemplo, se eu for ser influencer de um segmento de moda, eu tenho que ser a cara da moda, eu tenho que viver a moda, eu tenho que ser um cara estiloso, eu tenho que gostar de ir em desfiles, eu tenho que gostar de consumir conteúdo de moda, porque somente assim eu serei esta pessoa com as características para ser influencer nesse nicho. E eu até trago isso para performance, a pessoa falar, a pessoa se comportar como influencer de um determinado nicho, de um determinado tamanho. Isso é muito importante, porque assim, hoje, tanto o Tony Hawk quanto o Magnus, se eles abrirem um canal, eles dois vão ter canal com milhares de inscritos. Vocês concordam? Eles são influencers. A grande questão é que eles são influencers não através de conteúdo. É aquela velha história, influenciador sempre existiu. A tua tia, que é amiga de todo mundo aí no bairro, fofoqueira, sabe de tudo, comenta tudo, é conhecida, anda na rua dando oi, ela é uma influenciadora, ela molda a opinião, mas do bairro. Agora, se ela tivesse um conteúdo que ela falasse sobre as coisas, tivesse muito engajamento, muita audiência, ela seria uma influencer nacional, provavelmente, mas digital. Se, voltando ao assunto do Tony e do Magnus, eles abrissem um canal, os dois eles teriam um sucesso se abrissem esse conteúdo, porque eles construíram a relevância através das conquistas fora do conteúdo. Mas eles poderiam, através do modelo de negócio de conteúdo, trabalharem com isso. Entende? O modelo de negócio. Então, assim, eu construí essa influência, eu construí esse ativo. Lembra disso? O modelo de negócio de conteúdo é pegar esse ativo e conseguir monetizar, mantendo de uma forma recorrente com publicações, que é o conteúdo. Quer ver um exemplo que eu mato a pau para dizer como é que é viver disso? É o Cristiano Ronaldo. Nós reagimos aqui ao conteúdo do Cristiano Ronaldo. Vem cá, gente. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo, de verdade, ele é a pessoa mais seguida do mundo e ele nunca criou conteúdo? O que nos mostra? Ele tem influência, ele tem relevância. Ele não conquistou isso através do conteúdo. Ele não tinha um modelo de negócio de criar conteúdo. Não é porque ele publicava algumas fotos que ele tinha um modelo de negócio de conteúdo. Mas ele optou por entrar neste modelo de negócio, neste mercado, criando um canal, certo? Então ele construiu agora um modelo de negócio que ele vive através dessa influência gerada em outros momentos, pelas conquistas que ele teve, né? Então, nesses casos, quando vem, por exemplo, Magnus, Tony Hawk, Cristiano Ronaldo, que são pessoas que tu já tem uma influência, quando elas começam a criar conteúdo, claro que tu vai ter que ter uma estratégia para comunicar às pessoas, olha, esta pessoa que tu gosta está criando conteúdo, mas em sua maioria, o trabalho ali vai ser de manutenção da influência, criando conteúdo de forma recorrente. Mas o mais importante, que é o mais difícil, eles já têm, que é a influência e atenção de uma determinada audiência. E agora o que eles precisam fazer é encontrar como monetizar essa influência e atenção através dos conteúdos. E aí pode ser curso online, consultoria, eventos, publicidade, conteúdo exclusivo, que é clube de canais. Tudo isso são formas de monetizar. E todas essas formas de monetizar precisam ser consideradas, porque vocês entenderam que eu tô falando que atenção e influência é muito além de ter visualização? Porque a visualização, ela representa uma parcela dessa influência e audiência construída,
Então a grande questão é quando a gente volta lá pro UCLA, que considera somente as visualizações dele, dentro da lógica de modelo de negócio, ele está considerando 10% do valor do ativo que ele tem na mão. É que nem tu tem um carro de ativo, que tu tem um carro aí para ser Uber de alguém, e a pessoa usa 3 dias no mês, no resto o carro fica parado. E aí tu reclama e fala, tá, mas peraí, eu tenho esse ativo que não me dá dinheiro. Sim, tu tá usando 10% dos recursos dele. É evidentemente que 10% não vai ser suficiente. Agora, se tu usar 100, e aí eu digo, não é culpa do UCLA, é muito culpa de quem tenta vender a ideia de que somente visualização é o modelo de negócio de conteúdo. E ainda mais considerando que a visualização por visualização é muito pouco, tá? Porque esse trabalho de ir atrás de marcas, de fazer essa conexão, quem faz e quem tem o monopólio por detrás disso na prática são as Big Techs, tá? Então, o que acontece, por exemplo, no Google, ele fica com 45% da renda que tu gera. Então, o UCLA já pega desses 10%. O Google já fica com 4,5%. Então, o UCLA fica com 6%, vamos dar o exemplo. Só pra gente considerar o porquê que é tão pouco que ele recebe. É por causa disso. Usa poucos do ativo disponível e entrega uma parte dele para uma outra plataforma. Claro, tá, que acho que é importante dizer que a maioria das pessoas, e eu digo eu também numa escala maior, mas a maioria das pessoas que me escutam não estão numa posição de destaque. Tem poucas oportunidades e menos recursos disponíveis, tá? Essa é a prática, essa é a realidade que a gente vive. Vai ser mais difícil para elas se destacar, porque sim, vai concorrer com pessoas que têm bem mais oportunidades, muito mais recurso e estão muitas vezes numa posição de destaque. Não à toa que, por exemplo, a Maria, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil, é filha de um senador, que é filha de um prefeito, tá numa geração relevante. A grande questão é que relevância no nosso mundo hoje, contemporâneo, se dá no digital. Então elas têm essa relevância que, se fosse no passado, elas já estaria no jornal e tudo mais. É importante a gente ter essa visão, porque se constrói a ideia de que uma fala, uma câmera, tu concorre com todo mundo, é um livre mercado, todo mundo, meritocracia, que não existe. Tá? É aquela velha imagem, eu vou até buscar aqui pra vocês. É isso aqui, gente. Igualdade, equidade e realidade. Tá? Infelizmente, o mundo da influência, da criação, da relevância, isso aqui é muito importante, certo? É muito importante. É isso aqui que acontece, que se constrói a ideia de que tá todo mundo justo, todo mundo ali nessa ideia de igualdade aqui. Não, tu tem uma câmera, tu tem acesso à internet, tu tem um celular, tu tem tudo pra fazer sucesso. Na prática, se a gente olha os casos de sucesso, e aí não vamos dizer, mas o Whindersson, é exatamente o ponto de tu só lembrar do Whindersson em meio a tantos outros que fazem sucesso, que mostra que o Whindersson é uma exceção da regra. Porque a regra é que não sejam Whindersson, sejam pessoas em lugares com oportunidades, recursos que o Whindersson não tinha, e por isso que ele se destaca sendo, olha, o Whindersson conseguiu, os outros conseguem. Então é muito importante dizer que criador de conteúdo pode viver de conteúdo, tá? Pode viver, pode construir uma audiência, pode monetizar, pode ser uma qualidade de vida. Eu falo muito aqui pra minha namorada que eu quero muito que o meu conteúdo, o que eu crio, o que eu trabalho, pudesse ser também o trabalho dela, porque, querendo ou não, ela sai de casa às 6 da manhã e às vezes chega às 6 da tarde. Então, eu queria que isso aqui fosse a vida dela, porque é uma qualidade de vida muito maior. Mas, entendido tudo isso, agora sim, somente entendendo tudo isso, tu pode começar a falar sobre construir do zero uma audiência e ser influente nessa audiência. E aí sim que vai começar a envolver o que geralmente as pessoas acreditam que começa se falando de conteúdo pensando nisso, que é frequência, formato de conteúdo, equipamento, plataforma e por aí vai. Mas somente depois de entender o ecossistema que tu vai estar inserido, que tu pode pensar assim. Mas isso aí, esse papo, essa conversa vai ficar para outro dia. Espero que tu tenha gostado. Para quem tá no corte, clica aqui para se inscrever no canal, que toda semana a gente fala, na verdade, todo dia a gente fala de criação de conteúdo. E para assistir o próximo conteúdo recomendado para ti, clica aqui também e me diz o que tu acha disso tudo que a gente falou.